Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa saga de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no dia 3. Hoje nós vamos falar sobre Noé, a sua entrada na arca, o dilúvio e o que aconteceu logo depois que ele desceu ali da arca. Interessante a gente lembrar que nós estamos na parte da Bíblia, né, que é a história da redenção. Nós já falamos sobre a criação, nós já falamos sobre a queda e agora nós estamos vendo como Deus está no seu processo de redenção, no processo de redimir o homem. E uma coisa interessante é lembrar do último vídeo, a última conversa que a gente teve, que a humanidade ela pecou tanto. Eu falei sobre os filhos de Deus, os filhos dos homens, como Deus se entristeceu e como Deus procurou em toda a terra alguém justo e só encontrou um homem só, que era Noé, que andava com Deus. Eu quero trazer esse ponto, relembrar esse ponto que falamos no vídeo passado e dizer que isso que nós estamos fazendo, quando nós estamos estudando as Escrituras, quando a gente está se esforçando para entender melhor a palavra de Deus, tentar estudar ela e ler o ano todo, né? Fazer um esforço. Você que está aqui assistindo esse vídeo, você já leu, você está assistindo o vídeo, você está procurando. Você é essa pessoa que anda com Deus, porque você quer ouvir a palavra dele, você quer ouvir o que a Bíblia tem para dizer para você. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, só de você estar vendo esse vídeo, só de você estar fazendo a leitura, falar para você que a gente está apenas no dia 3 e que você continue perseverando. E assim como Noé, você continue andando com Deus, sempre com espírito de oração, sempre lendo a Bíblia, como eu falei lá no vídeo introdutório. Leia a Bíblia sempre com espírito de oração, orando antes, orando depois e falando: Deus, me guia com o teu Santo Espírito. Tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre o dilúvio. Gênesis 7. Logo no comecinho, Gênesis 7 diz assim: O Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, olha só, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração má, nós tínhamos Noé, alguém que amava Deus, e nós vimos no vídeo passado, quando a gente conversou, que Noé recebeu a missão de construir a arca, ele constrói a arca e agora ele entra dentro da arca. E Noé permanece lá aproximadamente um ano. Há uma chuva de 40 dias e 40 noites muito forte, uma tempestade muito forte ao ponto de destruir toda a humanidade. E Noé faz aquilo que você leu, você conhece a história. Ele solta ali, né, um corvo, solta um pombo. E aí quando esse bichinho não volta mais, ele descobre que as águas baixou e ele desce da arca. Uma coisa interessante a gente olhar nesse texto, nessa passagem, é que Noé passou um ano dentro de uma situação terrível. Porque imagine você viver dentro de uma arca sem a tecnologia que nós temos hoje, então com aquele cheiro de animais, cheiro de fezes de animais, o trabalho que ele teve para alimentar, para cuidar. Noé estava ele, sem Cã, Jafé, a sua esposa e provavelmente as suas noras, né? A- as esposas dos seus filhos. Então eram poucas pessoas para cuidar de muitos animais, então muito trabalho. Noé precisou estar fiel ali, confiando que um dia as águas iam baixar e que depois de um ano ele ia poder fazer todas as coisas que ele fazia antes, que era estar na presença de Deus. Então, não foi fácil para Noé passar no dilúvio, não foi fácil para Noé passar o que ele passou, mas ele foi fiel. E aí, temos aqui em Gênesis 8, 13, quando ele desce da arca, né? Então, a primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca, por ele ser um homem justo, é fazer um altar de adoração. Então, Noé não vai descansar, Noé não vai curtir o ar puro, Noé não vai pisar na terra firme e falar assim: nossa, que bom, agora eu estou em terra firme. O que Noé faz? A primeira coisa, ele constrói um altar de adoração. Então,
Gênesis 8:20 diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno. Então aqui a gente tem uma aliança, uma primeira aliança depois de Adão e Eva, né? Você tem a primeira aliança que Deus faz com o homem através de Noé. E é interessante essa aliança, por quê? Porque essa aliança ela é muito parecida com a aliança que Deus fez com Adão. Quando Deus cria Adão e Eva, a primeira coisa que ele fala é: sejam fecundos, multipliquem, enchei a terra. E aqui Noé é uma espécie de um novo Adão. Deus ele está começando de novo. Ele fala: olha, como a maldade aumentou demais, a maldade cresceu demais, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aquilo que eu estava fazendo com Adão, agora eu vou fazer com Noé. E ele diz a mesma coisa que ele falou para Adão e Eva, ele fala para Noé: olha, dei um reset, né? Imagine aí um grande reset na humanidade. E agora você, Noé, você vai fazer aquilo que eu pedi para Adão fazer. Você, como um homem justo, você vai multiplicar, ter muitos filhos e vamos começar de novo aquilo que nós não conseguimos fazer lá no Éden. Então, Deus poderia ter destruído todo mundo? Poderia. Mas Deus é um Deus justo, um Deus que é juiz, que ele julgou a humanidade, né, através das águas do dilúvio, mas ele também é um Deus amoroso que deu uma segunda chance e a partir de Noé essa segunda chance ia acontecer. Olha o que ele diz: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e em todos os seres vivos que estarão com você, tanto aves, animais domésticos. Olha que interessante, Deus poderia ter salvado só a família de Noé, não precisava ter salvado os animais. Mas os animais, as plantações, a natureza, todo o cosmo, toda a terra faz parte do plano de Deus e tudo glorifica a Deus. Então Deus ele se importa, né? Então Deus ele quis continuar também com os animais, com a vegetação, com aquilo que foi falado lá para Adão, cultivar e guardar o jardim. Noé também teria agora que fazer isso, cultivar e guardar o jardim também, tá? Então tem um sinal no céu, claro, e esse sinal nós temos até hoje, que é um arco-íris. Toda vez que esse sinal aparecesse no céu, nós lembraríamos da primeira aliança que Deus fez com o homem, depois que o homem pecou lá com Adão e Eva, que é a aliança Noé, né? A aliança, alguns chamam de noética, né? Mas a aliança com Noé, tá? Mas nem tudo são flores nessa história. Logo que Noé sai da arca, o que acontece? Noé ele sai e ele passa um tempo, ele planta uma vinha, né? Depois que ele adorou ao Senhor, ele começa a estabelecer tudo de novo e ele planta uma vinha, né? Ele faz um vinho e ele bebendo do vinho, olha só que interessante o que a Bíblia diz. Gênesis 9:20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficando nu dentro da tenda. Olha só, tudo que Deus faz é bom. O vinho é bom, né? A vinha é boa. Mas como o pecado agora, desde Adão e Eva, está no homem, está dentro do homem e também, apesar de Noé ser um homem justo, ele também tem essa raiz de pecado. Ele pega aquilo que é bom e ele acaba passando dos limites, né? Então ele acaba bebendo, se embriagando, ficando nu dentro da tenda. E o seu filho Cã, lembra que ele tinha três filhos? Sem, Cã e Jafé. O seu filho Cã ele vai lá e vê o seu pai nu, conta para os seus irmãos e isso gera uma ira da parte de Noé. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o seu filho mais moço havia feito, então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Deus de Sem, bendito seja o Deus, né, de Jafé. Então Noé ele dá uma maldição
para o filho de Cã, que é Canaã. Então, aquilo que tinha começado o mundo. Então imagine que Deus ele olha e fala assim, olha, o mundo pecou, o mundo ficou mal ali com Adão e Eva. E aí ele vai ficando mal, cada vez mal. Então Adão e Eva, Abel e Caim, os filhos de Deus, são os filhos dos homens, a maldade aumentando. Então eu preciso começar de novo. Esse mundo está muito mal. E ele começa de novo com um homem justo. Ele fala assim: agora vai, é um homem justo, é Noé, é um homem que andava com Deus, bisneto de Enoque, um homem de Deus tão poderoso que foi arrebatado ainda vivo. Então tem que dar certo com Noé. A primeira coisa que acontece é Noé está bêbado na tenda, o seu filho vê. A gente não sabe se a ira de Noé foi porque viu ele bêbado, foi porque ele contou para os irmãos, se foi uma soma das duas coisas, mas o que a gente tem certeza é que Noé amaldiçoa o filho do filho dele, que é Canaã. Cã, pai de Canaã. Então a gente tem aí, assim como a geração de Caim foi amaldiçoada, né, e morreu ali nas águas do dilúvio, tem outra geração amaldiçoada, que é a geração de Cã, e a geração de Canaã, seu filho. E aí a gente pensa o seguinte: nossa, quem poderá resolver o problema? Porque parece que o problema do pecado não tem fim. Mesmo depois de Deus ter mandado Noé, de ter dado um reset na humanidade, começado de novo, o pecado já na primeira cena, no primeiro momento, quando logo que eles desceram da arca depois de fazer um altar de adoração, a próxima cena dessa grande história da redenção é um pecado, é uma briga familiar, é um pai ofendido com seu filho, amaldiçoando seu filho, dando um decreto que o seu filho vai ser servo dos seus irmãos. Então, parece que Deus está vendo que aquilo que ele planejou lá no Jardim do Éden está saindo do controle. Mas, como eu falei desde o primeiro vídeo, a história da redenção é a história de um Deus que não desiste. Eu tenho um grande amigo meu, Juliano, pastor Juliano. Ele tem uma frase que eu gosto, que ele fala que o nosso Deus é um Deus indesistível, um Deus que não desiste de ninguém. E Deus não vai desistir do seu povo. Nós vamos ver mais para frente o que Deus vai fazer para resolver o problema do pecado e continuar com uma busca incansável a redimir o homem. Adão e Eva não deu certo. Noé aparentemente já começou a não dar certo, mas algo vai acontecer daqui para frente que Deus vai chamar um povo. Então, se não deu com essas famílias, Deus vai levantar um povo, uma nação, um homem para começar e continuar o processo de redenção. Tá bom? Vamos ver nos próximos vídeos o que vai acontecer. Continue lendo a sua Bíblia. A próxima leitura é amanhã, dia 4, Gênesis 10, 11 e 12. E continue assistindo os vídeos aí para que a gente possa conversando sobre a palavra de Deus. Isso aqui não é um estudo teológico aprofundado, não é uma exegese do texto, versículo a versículo, não, mas são comentários dos pontos principais de como Deus vai agindo na grande história da redenção. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima.